Olá, bem-vindo de volta, caros amigos, viajando para um futuro distante, onde só há guerra. Vamos continuar falando hoje da heresia do Horus e na parte 2 da descida dos anjos, nós vamos continuar a história dos Dark Angels. Eu não posso dizer nossos heróis, porque Dark Angels, eles causam tanto problema quanto eles resolvem, mas eles se acham salvadores e nós vamos continuar da onde paramos. Nós vimos antes a história no planeta de Caliban, como era a sociedade era dividida de uma forma quase que feudal entre nobre, cavaleiros, que protegiam o mundo de criaturas monstruosas que vagavam as densas florestas, e os camponeses, que era 99% da população, que só se ferravam, que não tinham direito a se tornar cavaleiros e dependiam dos nobres para enfrentar essas criaturas, utilizando espécie de armaduras e armas que eles não sabem exatamente. Não é que eles não sabem como fazer, mas é um desproporcional a tecnologia das armaduras e das armas comparados com o resto da sociedade. Por quê? Essa sociedade manteve viva o essencial para sua sobrevivência e lutando contra monstros gigantes, meio que armas e armaduras é uma prioridade. Então a origem desses artefatos se perdeu e a tecnologia da humanidade aqui reduziu muito, mas eles lutavam contra os monstros utilizando esses artefatos de uma era passada. E nós seguimos a história do Zahariel, de como ele entrou para a ordem de cavaleiro chamada a Ordem, e junto com ele teve o seu primo e o seu primo Númel, e além dele, do seu primo, eles entraram pelo exemplo de um garoto achado na floresta chamado Lionel Johnson, que fez essa ordem explodir em popularidade, porque eles começaram a fazer coisas que ninguém mais fazia, tipo aceitar camponeses como soldados. E quando o Zahariel entrou, ele descobriu que ele tinha uma certa poder psíquico, mas aí que tá, eu não falei isso no livro anterior, mas no mundo de Caliban, poderes psíquicos eram vistos como bruxaria. Então normalmente quem era um bruxo era queimado e morto na fogueira, como deveria ser. E o Zahariel não tinha nenhuma noção de que aquelas coisas que ele estava escutando e vendo eram na verdade poderes psíquicos. Ele não tinha nenhum norte para isso, nenhum guia, ele não tinha um livro sobre como usar seu poder psíquico. Então para ele tudo isso era uma novidade. E também mutantes e mutações eram vistas como uma coisa aberrante nesse planeta, porque as criaturas são meio que monstruosas ali, mutantes. Então qualquer ser humano que nascesse com uma mutação geralmente era morto logo no nascimento. Portanto, a população humana, apesar de isolada, se manteve extremamente geneticamente pura, mesmo num planeta corrupto pelo caos, porque o caos cria uma mutação abominável, aqui não. Então é só uns aspectos sobre a sociedade de Caliban que eu não trouxe no episódio anterior e que o livro traz para nós. Falando nisso, esse livro, ele é chato. Ele é um livro meio chato, mas que não tem muita ação, mas quando ele fala sobre as coisas, ele realmente fala muito sobre o que veio a cultura dos Dark Angel depois, de onde é que surgiu muita coisa. Então na questão de lore ele é muito rico, mas na questão de ação ele é meio fraquinho. E no vídeo anterior eu percebi que muitos de vocês ficaram extremamente interessados naquelas criaturinhas pequenas e misteriosas chamados os Watchers in the Dark. Então eu decidi trazer no vídeo de hoje, para complementar a história do livro, porque eu acho ela meio fraquinha, um pouquinho mais sobre essas criaturas legais que acompanham os Dark Angels. Quando Zahariel estava na floresta e encontrou essas criaturas, ele teve uma conversa com elas. É uma das poucas vezes que tu escuta esses bichos falando alguma coisa. E para te entender
eu vou mais ou menos citar o que aconteceu no livro, quase que detalhe por detalhe. O Zahariel estava na floresta sozinho, procurando a sua presa, caçando a criatura que ele havia jurado de vingança por matar o seu mestre. Quando ele estava na floresta procurando a criatura, ele foi para um local que ele nunca tinha passado e que as pessoas evitavam, onde a floresta era densa e sombria. Nesse local, ele percebeu, quando ele estava andando, que tinha alguma coisa o observando. Ele olhou e não tinha nada, só escuridão. Ele continuou andando e ele sentia, tem alguém ali, eu tenho certeza que tem alguém ali. E ele olhava e não tinha nada. E ele percebeu que não era 1 ou 2, mas tinha no mínimo 5, parece pessoas, mas quando ele virava para ver, elas desapareciam, como se elas fugissem da visão dele. E ele não conseguia enxergar o que estava observando daquela escuridão. Piscadinha, piscadinha, piscadinha. E aí, quando ele continuou andando na direção da floresta, ele escutou uma voz que parecia estar falando diretamente com ele. Nós devemos matá-lo, ele está contaminado. E ele olhou para trás e não viu nada. E aí ele ficou puto. Deu. Quem está aí? Se mostre agora. E ele sentiu, quando ele gritou isso para a floresta, que aquelas coisas que estavam olhando para ela foram mais longe. Elas fugiram, se assustaram e fugiram. É como se, elas não estivessem esperando que ele escutasse o que ele falaria, ou que algum ser humano conseguisse escutar elas. Então eles simplesmente desapareceram ali daquela região. Depois eles começaram a se aproximar de volta com calma e novamente um deles falou: nós devemos matá-lo, ele está contaminado. Aí que tá, em inglês é tainted. Tainted é amaldiçoado, acho que seria talvez uma tradução mais correta. Por quê? Porque não é bem contaminado de doença, é meio que tocado por uma coisa do mal, entendeu? É uma coisa mais sobrenatural o que ele falou. Seria algo mais pra como é que eu vou te explicar? É um misticismo mais do que uma coisa física. E quando eles falaram ali que ele está contaminado, é porque o Zahariel tem esse poder psíquico, e essas criaturas estavam observando que ele tinha isso aí, e quando ele falou isso, uma das criaturas começou a falar com ele: você não pode entrar aqui, esse lugar é perigoso. E ele fala: revele-se, fale comigo direito. E a criatura aparece da escuridão logo à frente dela. Vem um bichinho encapuzado, com as mãos uma na outra manga, que tu não consegue ver a mão dele, e o capuz cobria todo o rosto, revelando embaixo apenas uma escuridão ainda mais densa do que a da floresta. E o Zahariel, como ele é psíquico, ele tem um feeling, um sentimento das coisas. E ele sentiu que se ele conseguisse ver o que estava ali mesmo, ele ia se arrepender eternamente. Então, ele optou por não perguntar como o bicho é. E ele falou: quem são vocês? Vocês são os vigias na escuridão. Por quê? Existe uma lenda nesse planeta de Caliban sobre The Watchers in the Dark, pequenos anjos guardiões que protegem a humanidade. Em parte, essa lenda não está errada. E aí então ele falou isso para aquela criatura, e a criatura falou: sim, pode-se dizer que sim. O seu povo, a sua raça, na verdade, ele fala, precisa criar títulos para entender o universo, e esse título realmente representa a nossa função. E ele fala então: por que esse lugar é perigoso? E a criatura responde: há um mal ali,
muito antigo e a sua raça é atraída para ele e você não pode entrar em contato com isso. E ele fala: que mal é esse? Eu posso derrotá-lo. A criatura falou: esse tipo de mal você não pode enfrentar com nada que você possui e ele nunca vai morrer enquanto a sua raça existir, a humanidade no caso. Enquanto vocês humanos existirem, esse mal também vai existir. E aí o Zahariel ficou puto, porque tava nervoso que a criatura não dava uma resposta certa. E ele pegou na bainha a espada, ele botou a mão na espada e a criatura falou: você não pode nos machucar com nada desse universo. E aí o Zahariel, largou a espada, porque obviamente tu acredita na criatura esquisita que tá falando contigo da escuridão. E de repente apareceram mais duas criaturinhas apareceram ali junto. E ele escutou eles falando como se estivesse falando diretamente com ele. Eles fazem muitas perguntas. Nós devemos matá-lo. E o Zahariel falou: me matar por quê? O que eu fiz de mal pra vocês? E aí ele escuta novamente. É que as criaturas não estão falando com a boca, entendeu? Ele só escuta elas falar como se escutasse os pensamentos delas. Aí a criatura respondeu: você não fez nada errado, mas a sua raça, o ser humano, fez muito. Vocês alimentam esse mal, e enquanto os humanos continuarem, esse mal sempre vai existir. Então, eliminá-lo agora eliminaria parte do mal, mas apenas sem o ser humano ele seria derrotado. E o Zahariel então puxou a espada, enfincou no chão e falou para a criatura: eu juro lutar eternamente contra o que vocês também lutam. Deixe-me ajudar. E as criaturas meio que se surpreenderam com isso, porque elas sentiram que ele falava apenas verdades, não tinha nada de mentira ou de dúvida, e ele iria dedicar a vida dele para fazer a mesma coisa que elas. Aí uma criaturinha olhou para outra, assim, meio que sem saber o que estava acontecendo, e eles responderam para o Zahariel: nós aceitamos o seu juramento, você viverá e um dia talvez você nos ajude, mas o que você procura não está aqui. Você não deve continuar nesse caminho, pois o mal está ali. A criatura que você procura não se encontra aqui. E aí o Zahariel pediu para eles mostrar para ele onde é que estava a criatura, eles ajudaram. E no caso, aqui que vem o motivo de eu achar que eles também falaram que eles representam uma cabal que luta contra esse mal. Então eles falaram da cabal. O que é a cabal? Alienígenas que protegem contra o caos. E no caso que alguns querem matar todos os seres humanos porque é o único jeito de eliminar isso aí, outros querem manter o caos sob controle. Só um adendo aqui que vai aparecer depois na história também. E o Zahariel, como ele prometeu e jurou, e ele só fala verdades aqui, as criaturas aceitaram colaborar com ele. E é por isso que eu acho que eles até hoje lutam junto com os Dark Angels, porque nada me tira da cabeça que os Dark Angels lealistas e talvez até o próprio Lion tenha feito um juramento para enfrentar o mesmo mal que essas criaturas também lutam. Então as criaturas apoiam qualquer um que realmente ajuda eles a enfrentar o caos. E 2 vezes as criaturas se recusaram a dar o nome do que é esse mal, porque o próprio conhecimento sobre o caos faz com que a humanidade seja atraída a ele. Então com isso, o que é esses bichos? Eles provavelmente é uma espécie de alienígena, mas não uma espécie biológica, uma criatura feita de material de poder do outro lado. Acredito que pelos elfos, os Eldar com certeza deve ter feito isso aí, para tentar manter
o caos à distância. E no caso, essas criaturas, pelo visto, têm uma vontade própria e elas apoiam os Dark Angels, porque os Dark Angels ajudam elas a enfrentar o mal, que seria o caos. É isso que é esse bicho. Eles são indestrutíveis com as coisas que nós temos do nosso lado, mas eles utilizam o seu poder para neutralizar magia, e magia é amizade, e amizade é caos, a gente sabe disso. Por isso, essas criaturas são uma coisa do outro lado que é super efetiva em neutralizar coisas do outro lado. É isso, acho que essa é a melhor explicação que eu consegui tirar do livro de hoje. Bem, vamos continuar então. No capítulo que a gente parou, o Imperador e o Império chegaram em Caliban, e como o Sr. Merisu perfeitinho do Lion sabia que o Imperador era o Imperador, sabia que o Imperador ia vir, sabia que o Imperador era papai, aí ele chegou e disse bora pro Império dominar a galáxia, porque não teve conflito, não teve dúvida, não teve briga, porque o Lion já tinha sonhado que o Imperador ia chegar, e ele sabia que o Imperador estava vindo. Então, quando o Imperador chegou, nada demais, nada de muita coisa, a não ser, claro, depois que eles começaram as mudanças imperiais em Caliban, porque não mais o mundo ia ser uma sociedade feudal ridícula, eles iriam precisar virar parte do Império, e o Império demanda que os seus mundos sejam super efetivos em produção. Portanto, as florestas foram derrubadas, grandes blocos habitacionais começaram a ser criados e a população começou a viver em cidades gigantes. Aquela antiga diferença entre nobreza e camponês acabou do dia para a noite e todo mundo era igual perante aos olhos do Império nesse planeta. Portanto, mudou totalmente a sociedade de Caliban do dia pra noite. Tá, e o pessoal aceitou de boa? É uma sociedade que luta há milênio aqui contra monstros gigantes, e quando chega algum tirano de fora e bota essas mudanças absurdas, o povo não aceitou, mesmo que esse cara que botou essas mudanças seja o imperador, e tu obviamente deve escutar o que o imperador fala. O povo daqui mal agradecido, principalmente os nobres ali, os comandantes, ficaram muito nervosos com essas mudanças, porque eles perderam totalmente o poder do dia para noite. E, pasmem, alguns deles planejaram matar o nosso Big E. Mas calma, a história da tentativa de assassinato do Big E vai vir um pouquinho mais para frente no livro. Além disso, o Lionel agora iria pegar os antigos cavaleiros e mudar eles, transformar nos seus legionários, a legião, a primeira do Lion, que ele botou o nome de Dark Angels. Por que Dark Angels? Porque pela lenda de Caliban, quando as criaturas começaram a aparecer no planeta, os Dark Angels, os anjos sombrios, iriam vir dos céus e proteger o povo, e eles vieram para Caliban. Então tem essa pequena lenda das criaturas sombrias angelicais que protegeram o ser humano dos monstros. Aí que é o engraçado. Provavelmente essa lenda é por causa dos Watchers in the Dark, aquelas criaturinhas sombrias que ficam lá. Então os Dark Angels, quase que certeza, colocaram o nome da legião com base naqueles monstrinhos que ficam ali no planeta, e eles nem se tocaram nisso. Então eu achei engraçado, achei divertido. E os Dark Angels, na verdade, são os bichinhos pequenos que ficam junto com eles, então. Mas ok, o verdadeiro Dark Angels são os amigos que fazemos pelo caminho, menos pro Lion. Depois da reforma, ocorreu uma certa cisma, uma divisão dentro da legião. Por quê? Os pessoal novo ali de Caliban, o Zahariel e o Nemiel, foram os que conseguiram fazer a transformação para virar um Astarte de verdade, mas eles eram os mais velhos ali, acho que um com 16, outro com 17 anos, que conseguiram fazer a transformação completa.
a maioria do pessoal mais velho teve alguns melhoramentos, mas não foram totalmente um Astarte completo. Então tu imagina o dano na honra desses soldados que viveram a vida inteira por um código marcial e agora eles vendo a gurizada nova ser mais rápida, mais forte, mais inteligente, mais capaz de se adaptar às situações do que elas e melhor em combate. Então o pessoal, os cavaleiros mais velhos que receberam só alguns melhoramentos genéticos e implantes mecânicos ficaram subpar, inferiores aos seus colegas mais novos que conseguiram se transformar em Astarte por completo. Então também isso ajudou um pouco com o descontentamento e para adicionar um pouquinho de descontentamento nos Dark Angels, além de quebrar totalmente tipo a estrutura cultural do planeta, além de fazer o pessoal sênior ali, os mais velhos, ficar inferior aos mais novos, que também tipo nunca tinha acontecido no planeta, geralmente é a senioridade que fala mais. E quando o Imperador achou o Lion, ele foi um dos últimos primarcas a ser encontrado, porque ele se enfiou nesse mundo infernal cheio de floresta também. Não foi culpa dele, tadinho, isso não foi culpa do Lion. Mas quando o Imperador achou ele, a Grande Cruzada já estava meio que no final. E os Dark Angels, agora recém-formados com o seu primarca, queriam ação, eles queriam estar participando. Eles são a primeira legião, eles são os melhores, acham os máximo. E a gurizada nova de Caliban, os caras que vieram pra matar monstro, não tem mais monstro pra matar aqui, então tem monstro lá fora, nós vamos enfrentar eles e tal. Não tem mais monstro pra enfrentar. A cruzada já tava quase no final, eles já tinham matado quase tudo que era legal. Então, eles ficaram tipo sem nada pra fazer e eles foram colocados como uma linha secundária e meio que para proteger os planetas já conquistados e servir quase como uma polícia de pacificação idolatrada, tanto que só forneceram para a primeira legião 7 naves. Eles só receberam 7 naves grandes para levar. Então, tipo, as outras legiões, tipo, bem mais equipamento do que elas. E eles foram deixados meio que de lado pela sua entrada tardia na Grande Cruzada. E eu falei ali da tentativa de assassinato no Imperador, pois é, esses descontentamentos que gerou ali dentro do planeta e do pessoal que foi modificado e da antiga nobreza, levou um certo complô para matar o Imperador. Os grandes imbecis aqui do planeta que tentaram planejar isso aí não tinham noção nenhuma do tamanho do que era o Império da Humanidade e achavam que se eles matassem o Imperador, eles poderiam ter a sua liberdade de volta para ser os nobrezinhos do lugar. E aí, um grupo de cavaleiros meio puto e um pessoal nobre aqui da região estava planejando assassinar o Imperador e o Nemiel chamou o Zahariel para dar uma olhadinha numa coisa ali atrás onde ninguém consegue ver. E aí ele levou o Zahariel para uma reunião desse grupo que estava planejando matar o Imperador. O Zahariel falou que palhaçada, que bobagem isso aí. Não, parou com essa palhaçada. O Império é o futuro da humanidade, o futuro tá lá fora. Não olhem pro passado, olhem pra frente. E o Zahariel saiu puto. O Nemiel falou, é isso aí, primo, você tá com a razão mesmo. Ele dá uma olhadinha pro lado, dá uma olhadinha pro outro. A gente tava só brincando e ele sai junto com ela. E o pessoal que tava aqui nessa reunião, alguns percebem que realmente é bobagem e muitos desistem desse plano idiota de matar o Imperador. Porém, durante um encontro ali com todo o pessoal maior do planeta e o Imperador iria estar presente, o Zahariel começou a ficar de olho e ele sentiu o sentido aranha, perigo, que alguma coisa estava errada. E ele viu uma das pessoas que estavam nessa reunião que o Nemiel levou ela preparando uma coisa esquisita, meio que uma maletinha esquisita, e ele começou a sair em direção ao Imperador, e o Zahariel falou, parado, assassino. Ele se jogou no cara, fez um away ali, todo mundo se afastou, e chegaram os Astartes. Nesse momento, o Zahariel ainda não tinha se transformado em super soldado, eles ainda eram só uns cavaleiros, estavam começando tudo.
Aí os Dark Angels já cercaram eles, já tiraram aquele negócio. Era uma bolsa cheia de granadas. Ele iria tentar matar o Imperador com granadas. Não ia dar certo, ó. Mas o Zahariel parou o assassinato que é. Aí os dois foram interrogados gentilmente na base da porrada. E o Zahariel convenceu eles que não, ele estava tentando fazer o certo, ó. Ele explicou ali que tinha um pessoal falando bobagem. Ele achou que eles tinham desistido do plano, mas aparentemente esse cara não. E o bibliotecário da Legião, quando o Zahariel teve aquele sentido aranha do perigo, ele percebeu que o Zahariel era um psico. Não só era um psico, mas ele era leal ao Imperador. Então ele olhou o Israfel olhou pro Zahariel e falou: meu amigo, você fala verdades, gostei de você, você vai participar da Legião sim, e você vai entrar pros meus bibliotecários. E o Zahariel falou: não, guarda-livro não, mas não tem muita dúvida, ele vai participar então do treinamento. Depois que ele entra pros bibliotecários, ele vai receber um certo treinamento para poder controlar e utilizar os seus poderes psíquicos para aquilo que é bom, que é destruir inimigos da humanidade. Aí o poder psíquico não é tão ruim. Mesmo assim, lembre-se daquele ditado antigo de Caliban: tenha cuidado com a bruxa, beware of the witch. Então cuidado com esse teu poder psíquico aí, Zahariel, isso aí pode dar problema no futuro. Ok, e eu falei ali então sobre a Grande Cruzada e que os Dark Angels chegaram tarde. E nós sabemos também que o Horus, o mestre, depois que o Imperador parou de liderar diretamente e voltou para a Terra para um projeto super secreto, o Horus estava no comando. E o Horus tinha uma certa animosidade com o Lion. Por quê? Os Primarcas, cara, são seres de poucas palavras e muita ação. E o Lion, mesmo sem falar, demonstrou uma inveja, uma raiva e um desgosto do Horus. E o Horus percebeu, porque o Horus sabe ler pessoas, do contrário do Lion. Tanto que quando o Horus estava morrendo e escreveu as memórias dele, ele disse que o Lion não aceitou a nomeação dele e queria ver ele cair, porque o Lion não gostava do Horus. Não é por isso, é porque o Lion achava que era ele para ser o melhor. Ele é da primeira legião, ele é o filho escolhido do Imperador, ele que deveria estar comandando e ter toda a glória, mas ele abertamente não falava isso. É meio que no subconsciente dela, ele é um invejosinho, mas por fora ele não se abria, não falava muito seus sentimentos, o que ele queria, o que ele achava, porque não sabe lidar com pessoas. O Lion, ele é introvertido, porque ele foi criado no meio da floresta com animais, então não tem muito, ele não sabe lidar com pessoas, mas ele demonstrou que uma animosidade e uma certa raiva contra o Horus, e o Horus então por isso também deixou a legião dele mais mal equipada e com menos naves ali do que as outras e com menos missões importantes, porque ele achava que na primeira oportunidade de puxar o tapete dele, o Lion puxaria. Então, o Lion não se deu muito bem com a maioria dos outros primarcas. Só queria trazer esse adendo também para te saber como é um pouco da relação no alto comando imperial durante a Grande Cruzada. E para ver o que aconteceu e que o Horus estava com total razão, hashtag Horus não fez nada errado, vamos falar do incidente em Sarosh. Sarosh era um planeta que, quando as forças imperiais chegaram, eles imediatamente mandaram uma mensagem de amizade e eles aceitaram totalmente a rendição completa e fazer parte do Império. Nossa, que legal! Eles eram seres humanos? Eram seres humanos também. Então, que bom! Mais um fragmento perdido da humanidade vai voltar para o Império, até porque é falado também aqui que o objetivo da Grande Cruzada não é matar todo mundo, é sim conquistar e adicionar novos fragmentos da humanidade ao Império, os fragmentos que foram perdidos na Era Sombria.
Por isso também que o Horus não confiava no Lion, porque o Lion em parte de diplomacia é zero. E agora, o Lion, os seus comandantes ali elevados a Astartes e o Luthor, o seu pai adotivo e conselheiro, foram para cá para fazer pessoalmente a transição desse planeta antes livre para um planeta imperial. Então eles botaram o Lion para fazer diplomacia. Não foi bem assim. Sabe, os White Scars do Jegetai Khan, era meio que a missão deles fazer isso, mas tava chato. O pessoal tava se enrolando. Eles ficavam dizendo, nós temos que votar nisso, tem que passar pelo departamento, tem que carimbar, e foi carimbado errado, a gente vai mandar de volta. E eles ficaram incomodando, como, tem que passar pelos níveis, mas a gente aceita, só que primeiro tem que ser votado, tem que ter um plebiscito, não sei o que. E eles ficavam se enrolando. E os White Scars estavam esperando eles aceitar a imperialização, mas não vinha nunca, porque eles queriam fazer na paz. E aí os White Scars ficaram impacientes. E quando o Lion tava ali sem fazer nada, eles falaram, olha Lion, meu amigo, nós temos a missão pra ti. Coisa simples, tu vai começar a carreira aqui. É só monitorar e controlar aqui a transformação desse planeta que já quer entrar pro Império em um planeta imperial. E aí o Lion pegou o papel na mão e falou, não, mas eles já foram embora. Os White Scars se livraram do pepino e vazaram daquele planeta o mais rápido possível para fazer coisas que eles gostam, que é campanhas rápidas de velocidade, matar o inimigo e fugir. Eles são pouco falados na Grande Cruzada, mas os White Scars, eles faziam meio que a escolta, eles iam primeiro, e enfraqueciam inimigos, tipo assim, tem alienígenas, digamos orcs, certo? Eles destruíam rotas de comércio, bases avançadas, pontos de monitorização, e deixavam os orcs isolados, e aí quando chegavam as legiões, era só terminar o serviço que eles já começavam. Então os White Scars, eles eram o assist, ninguém lembra do assist, mas eles facilitavam a conquista dos sistemas antes que as outras legiões sequer chegassem. E então tu já tinha ali os mapas, tu já tinha o monitoramento, já tinha qual inimigo tu ia enfrentar, graças aos White Scars. Tudo isso eles faziam pra ninguém lembrar delas e só lembrar de quem terminou a kill, né? Mas eles ajudavam e ajudavam muito. E agora os White Scars então voltaram para a linha de frente e o Lion ficou com esse trabalho chato de lidar com o problema desse planeta. Quando os White Scars estavam indo embora, um deles, chamado Kurges, chegou para o Zahariel e falou, meu amigo, você não deve confiar nesse povo aqui. Eles usam máscaras o tempo todo. Era uma coisa ali do planeta que eles tinham que usar uma máscara que cobria o rosto o tempo todo. E o White Scar falou pro Zahariel, um ser humano que tá sempre usando uma máscara tem alguma coisa a esconder. E o Zahariel falou pra ele, mas e se for uma normativa por causa de um vírus? Ele olhou pro lado, o White Scar já tinha ido embora. Então é alguma coisa esquisita. Esse povo usava máscaras porque ele tinha uma fachada. E o White Scar sabia disso. E o Zahariel ficou... como eu vou explicar? Ele ficou agora suspeito de algo. Ele tá sempre atento e alerta a qualquer coisa que esse povo vai fazer. E isso vai ser importante daqui a pouco. Por quê? Foi enviado um diplomata para o Lion, um diplomata absurdamente obeso, grosseiro e trouxão. Chegou na nave assim todo pomposo. Eu vim falar com o seu líder. E aí o Zahariel e seus homens e o Luthor também estavam lá recebendo essa entourage, que seria essa comissão diplomática desse planeta. E aí eles deixaram ele passar. E ele veio assim, onde ele passava a nave tremia. E ele foi indo em direção a conversar com o Lion. Nesse momento, o Zahariel viu uma coisa esquisita. E ele... tem uma coisa errada. E ele foi investigar a nave que eles vieram, o pequeno sisteminha de transporte. E o Luthor falou pra ele, Zahariel, sai daqui, deixa que eu vejo. E aí o Zahariel deixou pro Luthor e voltou pra sua posição.
E com isso, o Bezinho chegou lá pro Lion. Desculpa. Body Positive. O positividade corporal, que é o modelo plus size, chegou e conversou com o Lion e falou: cabelos ridículos você tem. E o Lion falou: o quê? Ele falou: pois é, a moda agora é ser careca, você não sabe? E o Lion ficou: então, esse seu acordo aqui do Império, muito legal, muito bonito, muito bom, tal, mas aqui vocês pedem pra gente abandonar toda religião. Pra ser um planeta imperial tem que ser um planeta ateísta. E o nosso povo é muito religioso e nós não vamos idolatrar o seu imperador. Cafona. E no momento que ele falou mal do imperador, não foi com certeza porque ele ofendeu o cabelo do Lion. O Lion pegou a sua mão, que é uma manopla de uma armadura de energia gigante, pegou o pescoço que ele não sei como ele achou um pescoço olé, mas ele pegou o pescoço do diplomata e fez e a cabeça do cara voou para longe e o diplomata morreu. Enquanto isso, um pouquinho antes desses eventos, o Zahariel estava suspeitando daquela nave e mesmo que o Luther mandou ele sair dela, ele decidiu investigar de novo e na nave havia uma maldita ogiva nuclear. O Zahariel falou: caramba, nós temos que se livrar disso aqui. E o Luther falou, depois ele apareceu do lado dela e falou: eu sei, mas não seria legal se a gente deixasse explodir com o Lion junto, porque aí eu seria o líder. O Zahariel falou: não, seu animal, é uma ogiva nuclear, joga pra fora. Aí Luther: tá certo. Aí eles ativaram ali o sistema de ejeção do porto espacial da nave e jogaram esse negócio pra fora. E ainda bem que eles fizeram isso em tempo, porque quando o Lion, fez o melhor esquema de perca peso rápido com o Lion, ele parou o coração, do diplomata ali que morreu. E quando o diplomata morreu, o coração dele estava ligado ao sistema de detonação da bomba. Quando ele morresse, a nave iria explodir. E a nave explodiu então no espaço e, no caso, arrancou um pouco dos blocos de armadura da nave do Lion, mas não matou ninguém, deu tudo certo ali no final, graças às ações rápidas do Zahariel e das ações meio lentas do Luther. Bem, após esse evento, o Lion, que já é um pouco esquentadinho, desceu pro planeta e começou a matar todo mundo. Junto com ele também veio uma legião de titãs, só pra, porque poder de fogo nunca é demais, daca sempre é bom. Chegando no planeta, eles descobriram uma coisa horrível. O povo dessa região era bem mais religioso do que eles imaginavam. E era uma religião, eles não sabiam, mas é de um certo aspecto caótico. E eles haviam sacrificado milhares daqueles fiéis daquela religião louca delas para invocar o seu Deus. Isso não vai dar bom. Enquanto ali as forças do planeta faziam o possível para atrasar a legião dos Dark Angels, que estavam fazendo o seu melhor para matar todo mundo, eles acabaram encontrando uma anomalia. E essa anomalia, meus amigos, era um demônio gigante, uma criatura monstruosa, extremamente violenta, que parecia ser imune a quase tudo que eles tinham. Tu atirava na criatura, até mesmo as titãs, machucava, mas regenerava. Era um negócio absurdo. Até o próprio Lion duelou com o bicho e não conseguiu derrotá-lo. Nossa, era um monstro enorme, alimentado pelas almas de milhões de civis fiéis que se mataram em nome do caos. E aqueles soldados Dark Angels agora, por mais forte que eles fossem, não tinham como parar o monstrão. Foi aí
que o bibliotecário, junto com o Zahariel, se juntaram para fazer um plano. Ele tinha uma certa arma experimental, uma espécie de bomba psíquica. E o Zahariel, junto com o Israfael, o chefe dos bibliotecários, conseguiram usar essa arma psíquica para matar o monstro. Ainda bem que o ritual não tinha sido completo. Eles estavam fazendo o máximo para atrasar as forças imperiais aquele esquema de burocracia e bababá. É porque eles queriam fazer esse ritual, só que era um ritual muito, muito longo. E ainda bem, eles conseguiram parar antes do final. E a criatura que estava ali incompleta foi finalmente banida. E depois da criatura ter sido morta, a maior parte da população se rendeu para ser botada para a espada pelo Lion. E depois dessa vitória, tu deve imaginar, nossa, o Lion deve estar super feliz com o Zahariel que o ajudou, né? Pois é, não é bem assim. Foi uma vitória, mas foi uma vitória com várias baixas. Foi uma vitória que o Lion foi enganado, porque a população do planeta enrolou ele pra caramba e conseguiu fazer essa invocação que matou vários dos Dark Angels e fez um monte de complicação ali por causa dessa invocação gigantesca delas. Além de que o Lion perdeu a batalha e ele precisou da ajuda de um Astarte para se salvar. Então ficou feio, ficou bem feio isso aí que aconteceu pro Lion. E cara, essa batalha ele considera uma falha total. E toda vez que ele olha pro Zahariel, ele lembra que ele falhou aqui. Então o Zahariel lembra ele da fracasso. E eu não sei se tu já percebeu, mas os egos dos primarcas é enorme. E tu não quer ficar perto de algo que te lembra da tua falha e do teu erro. Então, o que ele fez? Ele simplesmente mandou parte da legião dele de volta para Caliban. Quem ele mandou de volta? O Luther. Por que o Luther? Porque o Luther falou para ele daquele incidente da bomba. E ele falou para ele que ele chegou a pensar em deixar o Lion morrer. Por que o Luther falou isso aí? Porque ele é um imbecil que não se tocou que o Lion não vai perdoar nunca. E o Lion, cara, acreditava no Luther, tinha o Luther como uma pessoa de extrema confiança. E quando o Luther fez isso aí, é como se tu traísse a confiança do Lion. E, cara, ele não queria mais nem ver o Luther pintado de ouro. E ele mandou ele e mais os soldados dele para Caliban para fazer o recrutamento de novos Astartes e ficar cuidando do pessoal novato. E junto com o Luther, o Zahariel também foi nessa missão de volta para Caliban, porque o Lion não queria mais ver a cara delas para sempre. Tá, mas peraí, não foi o Zahariel que salvou ele? Foi, mas se fosse o Luther tivesse feito a coisa certa, não precisaria nem ter sido salvo em primeiro lugar, porque era a responsabilidade dela. E aqui o Lion não pode ter alguém que ele não confia 100%. E aí vem um detalhe sobre o Lion que é importante. Nesse livro fala bastante sobre o comportamento dele e nós percebemos que o Lion ele confia demais em algumas pessoas e quando essa pessoa quebra a confiança nele, ele nunca perdoa. E isso determina muito a personalidade do Lion. E isso vai fazer ele ficar com várias coisas que vai acontecer na história. E tu vai perceber que ele não sabe identificar quem confiar e quem não confiar. E muitas vezes ele vai quebrar a cara por causa disso. Esse é um dos defeitos principais do Lion. Mas é isso. O livro de hoje, ele é mais focado na história dos Dark Angels, do planeta e da personalidade do Lion e do pessoal ao redor dele, do que realmente em ação e a história da Grande Cruzada e lutas em geral. Mas é mais para trazer aqui uma introdução à Primeira Legião, os Dark Angels. Bem, espero que tenham gostado. Honestamente, dos livros até agora, pra mim é o mais fraquinho, mas tem gente que gosta, mas é mais exposição e coisas sobre os Dark Angels do que realmente ação e violência e destruição, que é o que a gente tá aqui pra ver. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.